Como fazer a sua agência de marketing se destacar em um mercado altamente saturado? Bora falar sobre isso. O que acontece realmente nos bastidores de agências de marketing digital que faturam bem todo mês, o dono tem uma vida leve e tranquila e não vive no caos e consegue tirar férias sem que a sua agência vire uma bomba atômica? Depois de mentorar mais de 1000 agências pessoalmente, fazer essas agências virarem cases de sucesso, eu quero te mostrar o que você precisa fazer na sua agência para se destacar de um monte de menino e menina que tá brincando de ter uma agência de marketing. A realidade cruel é que 76% das agências de marketing fecham até os seus 3 anos de existência. 92% das agências de marketing não passam de 10 funcionários. E 97% das agências competem por preço e não por valor. E talvez você esteja dentro dessa porcentagem. Nesse vídeo aqui, eu quero te falar o que você precisa fazer para sair dessa bolha e começar a ter uma agência de sucesso de verdade. Um grande problema do mercado de agência de marketing, de gestão de tráfego, de social media, é que a barreira de entrada é extremamente baixa. O que isso significa? Que literalmente você pode acordar e decidir ter uma agência de marketing. Você pode fazer algum cursinho na internet, até gratuito, e se intitularizar uma agência de marketing, um gestor de tráfego, um social media, um designer ou qualquer coisa do tipo. É diferente de um médico, de um engenheiro que tem que passar anos estudando, se formar e pegar um diploma. Hoje, qualquer Zé Ruela pode ter uma agência de marketing digital e isso é um problema pra gente. Só que existem duas grandes diferenças e na verdade são duas bolhas, onde uma bolha as pessoas estão brincando de ter uma agência de marketing. É um menino e uma menina dentro do seu quarto querendo ganhar os seus 2, 3, 4, 5 mil reais trabalhando de casa. E do outro lado tem pessoas, empreendedores trabalhando sério, sem querer ser um CLT premium com um saláriozinho de 5 mil reais por mês. Querem construir uma agência de sucesso. Mas é claro que construir uma agência de sucesso não significa abrir mão de qualidade de vida. Então é isso daqui que eu quero te falar. O primeiro ponto é que grande parte das pessoas que decidiram montar uma agência de marketing, elas aprenderam sobre o que fazer para deixar o seu cliente feliz, ou seja, elas aprenderam muito sobre a entrega delas. Então eles sabem como fazer tráfego, sabem como prestar o serviço, mas eles não entenderam e não aprenderam até hoje que para ter uma agência de marketing digital de sucesso, o que menos você precisa fazer e saber é sobre a sua entrega. E você precisa, na verdade, dominar habilidades de um empresário, de um empreendedor. E a principal habilidade de um empreendedor é vendas. E existe um conceito muito importante de agências que crescem. O fundador dessa empresa ou um dos sócios dessa empresa precisam dominar vendas, precisam ser o primeiro vendedor da sua empresa. Não existe a mínima possibilidade de você contratar uma pessoa para ser o seu vendedor ou seu SDR, seu BDR, sem que você não entenda sobre vendas. E esse é um erro clássico que as pessoas cometem. Elas falam, eu não gosto de vendas, não tenho perfil para vendas, e elas contratam pessoas para venderem para elas, acabam sendo enganadas, acabam contratando pessoas ruins e no final das contas acabam sempre voltando para a realidade de depender de indicação. Perfil de vendas não existe, isso é coisa antiga. O que existe em vendas é método, processo e ciência. E qualquer pessoa que dedicar tempo para isso consegue aprender. Um outro ponto que faz você se destacar desse mercado saturado é a parte de especialização da sua agência de marketing. A cada dia que passa, fica muito difícil você diferenciar a sua agência de marketing de outras agências. O mercado de agência de marketing está virando praticamente um commodity. É que nem você ir comprar arroz no supermercado. Os arroz eles têm preços diferentes, mas no final das contas eles são todos parecidos. E as agências de marketing estão caminhando para isso. E isso não está relacionado ao que você faz na sua agência, mas sim a percepção que o seu cliente tem do mercado como um todo. E a melhor forma de você fugir dessa bolha, dessas agências comoditizadas, é trazer especialização para sua agência de marketing. Existe um conceito muito forte no Vale do Silício que as empresas que mais crescem dominam um canal de vendas para um tipo de serviço e um tipo de público. O que significa isso? Que você precisa ficar muito bom em um único canal de vendas para um único tipo de público, ou seja, para um nicho e vender apenas um único tipo de solução. Vou te dar um exemplo claro de uma das agências que eu sou sócio, que é a Mídias Commerce. Nós nos especializamos em prospecção ativa, nós vendemos apenas para e-commerces, lojas virtuais e vendemos apenas gestão de performance, seja no Meta ou no Google. É muito diferente a minha agência atender vários nichos com vários serviços e eu ter essa especialização de um. Quando eu converso com o dono de um
um e-commerce, o meu principal argumento é: olha, eu sei que você já deve ter conversado com outras agências, mas provavelmente não conversou com nenhuma igual a Mídias Commerce, porque nós somos 100% especializados em e-commerce e eu entendo o que o dono de e-commerce passa. Diferente de uma clínica de estética, um negócio local, eu sei as dores que um dono de e-commerce passa, porque é isso que a gente faz daqui, a gente só faz isso. Essa é a melhor forma de se diferenciar hoje num mercado saturado. Um outro ponto muito importante que você precisa entender é que a sua agência de marketing também é um negócio, também é uma empresa, e empresas não crescem sem investimento. Não adianta você querer ter uma agência de marketing grande, ou não precisa nem ser grande, mas uma agência saudável, sem que você coloque dinheiro no seu negócio para rodar. Os seus primeiros clientes você até pode conseguir sem nenhum tipo de investimento, sem aprender e sem investir em educação, mas para ter um negócio maior e mais sólido, você vai precisar colocar a mão no bolso. Ficar tentando fazer as coisas com conteúdos gratuitos ou aprendendo em postzinho de Instagram, cara, isso demora muito tempo e muitas pessoas desistem no meio do caminho. Faz muito mais sentido você investir em uma mentoria, investir em um treinamento presencial de pessoas que são especializadas em agências de marketing que pode te ajudar a alcançar o próximo nível. É claro que aqui agora eu poderia fazer um pitch para Destruindo Metas, que é a maior aceleradora de vendas para agências de marketing digital, mas meu objetivo aqui nesse vídeo não é te vender nada e sim te ensinar para que você tenha uma agência forte e saudável. Um outro ponto muito importante é que você precisa aprender um conceito que nós chamamos de Bossless Company. O que significa isso? É uma empresa sem a dependência de um chefe, sem a dependência de um dono de empresa. A sua empresa precisa sobreviver e viver e crescer sem que tudo passe pela sua mão. Eu sei o quanto é frustrante você ter esse pensamento de que só você presta na sua agência de marketing, se você não se envolve as coisas não funcionam. Isso é um pensamento muito comum de donos de agências de marketing. E para que você saia desse problema, você precisa fazer algumas coisas. A primeira coisa é a documentação dos processos da sua agência de marketing. As coisas dependem de você porque só você sabe como as coisas funcionam. Você precisa ter um documento, um papel escrito exatamente como fazer as coisas da sua agência de marketing, como se você estivesse explicando para uma criança de 5 anos. Ela literalmente tem que conseguir ler aquele documento e entender tudo que precisa ser feito para uma determinada tarefa. Deixa eu te dar um exemplo. Vamos supor que você precisa subir uma conta de anúncios para o seu cliente. Precisa ter um documento com um passo a passo explicativo. Claro, não adianta só ter processos se não tem rituais de gestão. Então é muito importante que você tenha 2 rituais que são essenciais para o crescimento de um negócio. O primeiro ritual são as dailies, que são as reuniões diárias que acontecem geralmente na parte da manhã para alinhamento de um time como um todo. E o segundo ritual são as reuniões semanais que acontecem geralmente sexta-feira às 5 horas da tarde para fazer um review geral da semana. Não existe crescimento saudável sem processo e sem rituais. Antes de finalizar esse vídeo, se esse vídeo fez sentido para você, aperta no botão de like aqui e deixa um comentário para mim entender o que você achou desse vídeo. Isso não te custa nada, é de graça e para mim me ajuda demais. Eu tenho certeza que implementando tudo que eu tô te falando aqui, executando isso na prática, a sua agência de marketing vai ser muito mais saudável do que ela é hoje. Mas você precisa de fato aprender a fazer isso. E eu sei que tudo que eu tô te falando aqui é muita coisa para implementar, por isso que você precisa aprender a comprar guerras individuais. Qual que é a primeira guerra que você vai comprar para resolver qual problema que eu te falei aqui? Compre essa guerra, esqueça completamente as outras até que aquela guerra esteja resolvida e que você tenha vencido aquela guerra. Não se esquece de deixar o like, deixar o comentário nesse vídeo, tamo junto, bora destruir metas.